O Brasil está parado no tempo e o ano é 1831. Um dos marcos regulatórios mais importantes da nossa história aconteceu justamente naquele ano. A Lei Feijó proibia a entrada de pessoas escravizadas no país, declarando livres todos os africanos trazidos ilegalmente a partir daquela data. Um grande avanço civilizatório, né? A lei mandava prender o financiador do navio negreiro, o comandante do navio e as pessoas que ajudassem no desembarque dos africanos. Ela foi promulgada num dos momentos mais radicais da história brasileira. O imperador Dom Pedro I tinha acabado de renunciar, as ruas estavam agitadas, o parlamento inquieto e a imprensa andava cheia de ideias novas, propondo coisas como imposto sobre propriedade rural, o fim da escravidão e, vejam vocês, até o voto feminino. O primeiro marco regulatório da nossa história é fruto desse espírito inflamado das ruas. E por cerca de 4 anos, a lei foi cumprida à risca. O desembarque de africanos escravizados caiu para o mínimo histórico, mas isso atingiu em cheio os interesses da elite agrária do país e do próprio Tesouro Imperial, que arrecadava e muito com o comércio negreiro. A economia brasileira estava prestes a explodir por causa do café, e a Lei Feijó batia de frente com os interesses da elite cafeeira do país. Por isso, ela começa a ser atacada e deslegitimada num grande pacto político entre cafeicultores do Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, entre políticos, a elite financeira e até o próprio império. A partir desse acordão, a própria figura do traficante de escravizados adquire status de nobreza e o efeito reverso da lei acaba acontecendo. O tráfico se intensifica. Afinal, quanto mais escravizados, mais exportação. Dos 5 milhões de africanos escravizados que chegaram ao Brasil, mais de 2 milhões desembarcaram na primeira metade do século XIX. E desses, 800 mil só no período em que o tráfico era ilegal. E assim nasce a expressão que define o Brasil até hoje: a lei para inglês ver. No balcão de negócios do país, parece que estamos eternamente condenados a permanecer em 1831. Para entender de onde nasce o regulatório, é preciso percorrer a história da humanidade e identificar os momentos em que estruturas de poder econômico são questionadas. Esse é o objetivo da série O Regulatório na História da Civilização. São 5 episódios em que explico as sementes da regulação de mercado que levaram à criação institucional da profissão de assuntos regulatórios. Meu nome é Thaís Gondar, sou executiva de assuntos regulatórios há mais de 20 anos e fundadora da Regulatory Academy, a primeira universidade digital de ciências regulatórias do mundo. Nossa missão é formar os futuros líderes regulatórios do mercado global e você pode ser um deles. Se quiser acompanhar as aulas gratuitas, os eventos, os conteúdos ao vivo, entra no nosso campus digital no WhatsApp. É lá que divulgamos toda a programação da Regulatory Academy em primeira mão. E você pode entrar pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela. A primeira onda regulatória da civilização ocidental aconteceu na Revolução Francesa. A população faminta se revolta e o resultado é a queda da monarquia absoluta e o nascimento dos estados modernos. Pela primeira vez, o poder econômico começa a ser confrontado pela ideia de interesse público. Se antes tudo pertencia ao rei, agora surge uma separação clara entre aquilo que pertence ao soberano e aquilo que pertence à sociedade. República, res pública, a coisa pública. A Revolução Francesa inaugura um novo pacto civilizatório. O poder político passa a existir, ao menos em teoria, para proteger direitos coletivos e não apenas privilégios individuais. Ainda não era o nascimento das agências reguladoras ou do Estado técnico moderno, mas era a fundação filosófica da regulação, o começo de uma ideia revolucionária para a época, de que a liberdade econômica não poderia mais existir completamente dissociada da responsabilidade social. Mas o mundo estava prestes a entrar numa nova era. Máquinas substituiriam artesãos, fábricas engoliriam cidades inteiras, milhões de pessoas seriam lançadas em jornadas exaustivas de trabalho,
trabalho infantil e condições desumanas em nome da produtividade. É durante a Revolução Industrial que a sociedade percebe, talvez pela primeira vez, o verdadeiro custo humano da liberdade econômica sem limites. Crianças trabalhavam mais de 12 horas por dia em fábricas insalubres, mutilações eram comuns, bairros operários se transformavam em zonas permanentes de miséria. O progresso industrial produzia riqueza em escala inédita, mas concentrava essa riqueza nas mãos de poucos, enquanto nascia uma nova forma de barbárie social. E quando a barbárie já está normalizada, somente a arte é capaz de nos despertar. Foi o que aconteceu com o romance Oliver Twist, escrito por Charles Dickens em 1837. Oliver Twist conta a história de um menino órfão. Sem família, sem dinheiro e sem qualquer proteção social, Oliver cresce dentro das chamadas workhouses. Instituições criadas para abrigar pobres e crianças abandonadas, mas organizadas sob uma lógica cruel de disciplina, fome e humilhação. Na prática, aquelas crianças eram tratadas como peças descartáveis de uma engrenagem econômica que precisava de mão de obra barata para alimentar as fábricas, as minas e as oficinas do capitalismo industrial nascente. Aprenda com o colega do lado. Aprender o que, senhor? Aprender a desfiar a estopa. O que é estopa, senhor? Pare de fazer tantas perguntas. Estopa é a fibra desfiada de cordas velhas. É reutilizada nos navios da Marinha de Sua Majestade. Está servindo ao seu país. Dickens transforma a trajetória de Oliver em uma denúncia devastadora contra uma sociedade que havia normalizado o sofrimento infantil em nome da produtividade e do lucro. A fome, os abusos e a exploração não aparecem como acidentes do sistema, mas como parte do próprio funcionamento daquela nova economia industrial. Ainda assim, em meio à violência das ruas e à brutalidade institucional, Oliver preservava algo que o mundo ao redor parecia ter perdido: a sua própria humanidade. E é justamente essa inocência, sobrevivendo ao colapso moral da sociedade industrial, que torna a obra tão poderosa ao ponto de despertar consciência pública sobre a necessidade de limitar os excessos do mercado. Ao transformar crianças pobres em personagens centrais da narrativa, Dickens ajuda a sensibilizar a sociedade britânica para uma pergunta inédita: até onde o mercado pode avançar antes de destruir a própria dignidade humana? A pressão social crescente, e mais uma vez ela aqui, contribui para o fortalecimento dos chamados Factory Acts, um conjunto de leis que começa a limitar as jornadas de trabalho, estabelecer idade mínima e criar mecanismos estatais de fiscalização das fábricas. Nasce ali uma das primeiras formas modernas de regulação social do trabalho. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, o Brasil sustentava sua economia sobre um sistema ainda mais brutal: a escravidão. A Inglaterra, em troca de reconhecer a independência do Brasil, pressionou Dom Pedro a acabar com o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas. Obviamente, não por benevolência, como acabamos de ver, mas porque existia um interesse econômico e estratégico. A Revolução Industrial estava transformando a Inglaterra numa potência baseada no trabalho assalariado e no consumo de massa. Então, o modelo escravagista das colônias americanas começava a ser visto como economicamente atrasado e incompatível com o novo capitalismo industrial britânico. Pressionar pelo fim do tráfico também significava enfraquecer as antigas elites agrárias para ampliar a influência sobre outras nações. Foi nesse contexto que surgem tratados de pressões diplomáticas sobre o Brasil, culminando então na Lei Feijó em 1831. Percebeu aqui o que acontece? A história da regulação é também a história de resistência contra ela, porque ela desloca as estruturas de poder. A regulação moderna nasce exatamente dessa tensão permanente entre lucro e dignidade humana. Seja nas fábricas inglesas ou nos navios negreiros do Atlântico, a história começa a demonstrar que mercados sem limite tendem a transformar a vulnerabilidade em mercadoria.
e que civilizações só permanecem de pé quando criam mecanismos para conter esse processo. É o que sempre digo, o regulatório é civilizatório. E é exatamente isso que observamos com força total na segunda onda regulatória. No próximo episódio, vamos entender como o colapso das guerras mundiais e a criação do estado de bem-estar social colocam a regulação de mercado no centro da força de equilíbrio de poder. Gostou desse episódio? Então deixa seu like, seu comentário, siga o canal, ative as notificações para saber quando os próximos vídeos dessa série estarão disponíveis. Toda semana estarei por aqui trazendo novidades e falando sobre educação regulatória e como a regulação molda silenciosamente a sociedade em que vivemos. Tchau, tchau e até o próximo episódio.